meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo, trago aqui mais um vídeo, perguntas e respostas com o apóstolo Erasmo, tá bom, meu amado? Desejo a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Lá, não sei, é em seguida aqui, tem outra pergunta tua aqui, ó, vamos lá. Robes Henrique, não vou julgar, já tá julgando, né? Vê como tu não tem sabedoria, né? Não vou julgar, já tá julgando, ó. Mas talvez aquele pastor, esse talvez, tá julgando, né? Aquele pastor que fez, porque você não tem prova contra o Benihim, entendeu, Rob? Você não tem prova, você tá entendendo? Então você não pode ser um servo de Deus, você tem que respeitar o ungido de Deus. Tu viu o que foi que Davi fez com o mensageiro? Um mensageiro de Davi, um soldado de Davi, desceu do cavalo alegre, Davi, com cara de riso, Saul morreu. Davi puxou a espada e matou ele na hora, tá entendendo? Porque ele deu aquela notícia com alegria. E Davi ensina que não se deve tocar no ungido, nem ungido tão errado. Quem vai tocar no ungido errado é Deus, é Deus. Não sei se tu viu um riuete do pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia tem uma banda de carnaval que ele leva para carnaval. Eu não concordo, até hoje eu não concordo, mas eu fui fazer um riuete, recebi uma repreensão de Deus. Então vai aprendendo aí, Robson, tá bom, meu amado? Vá aprendendo, meu amado. Tem que aprender, tá? Tem que ter humildade, tá entendendo? Não pode estar tufado. Você já viu aquele bebezinho que é magro, cheio de pele? É porque vai engordar, tá? Mas se tu já tiver todo tufado, não tem pele, quer dizer, não entra mais nada, é orgulho, tá entendendo? Então não seja orgulhoso, seja humilde. Creia no apóstolo Erasmo, ouça a minha exortação para você, os meus ensinamentos, tá bom, meu amado? Eu nem li todo aquilo, mas eu já tinha lido já, né? Então você desconfia que aquilo seja ele derrubar as pessoas. Eu acredito que está passando um vídeo aí que eu coloquei o Benihim naquilo que você fala, que ele levanta a mão e sai derrubando todo mundo. Deixa eu pegar a parte aqui que tu fala. Não, eu vou ler então, vou ler, tá aqui. Pessoas caem quando ele levanta as mãos. Uma plateia inteira cai. Eu tenho esse DVD. Acho que ele está usando magia negra. Que pode só na tua cabeça, hein, Robson? Só na tua cabeça, hein? Ou tu tá vendo o poder de Deus? Aí então pronto. Aí que tu visse Jesus Cristo, tu ia falar igual os fariseus. Tu viu que Jesus expulsando o demônio? Viu o que os fariseus falaram, Robson? Ah, ele expulsa demônio pelos Beelzebu. Se tu tivesse lá, tu ia fazer a mesma coisa com Jesus, Robson. Entendeu? Ia dizer, pô, tu dizer que o Benihim tá magia negra, pô, é brincadeira, né, rapaz? É brincadeira, né? Um pastor conceituado no mundo todo, quer dizer, o mundo tá errado. Só o Robson Henrique tá certo. Você tá entendendo? Tem que pensar nisso, viu? Qualquer raciocínio que tiver, tu tem que ampliar as tuas ideias aí, né? Tu levantou uma tese, aí tu tem que pensar, pô, mas é o mundo todo que pensa diferente de mim, é sinal que tem coisa errada na tua tese aí, né? Não só isso, como basicamente você não tem prova, né? Você tá entendendo? Você não tem prova. Tá? O diabo pode usar? Pode, mas ninguém tem prova, que é brincadeira, né? Então ninguém pode ter. Então o apóstolo Valdomiro pra ti também usa magia, né? Porque o que acontece de milagre ali dentro, hein? Da apóstola Genoduque, pô, vai vendo aí. Tá? Eu tô sentindo que Deus tá me usando aqui para revelar, entendeu? Daqui a pouco tu vai dizer também que é por magia que eu tô sendo usado. Aí, mano, tá entendendo? Tem que mudar teus conceitos aí, Robson. Tem que mudar, cara. Tá aqui. Acho que tá usando magia negra para fazer aquilo, porque Deus nunca iria fazer um homem ficar se exibindo. Ah, tu não conhece Moisés, tu não conhece Elias, que botava a capa, o rio abria, o rio Jordão, e ele passava. Ah, então tu não lê Bíblia, rapaz. Então tu não lê Bíblia, Robson. Tá entendendo? Nunca iria fazer um homem ficar. Tu vê como teu conhecimento é fechadinho, né? Se ampliar, tu te lembrar de Moisés. Moisés queria aparecer também. Moisés queria aparecer com todo aquele milagre, né? As 10 pragas do Egito, Moisés queria aparecer. Aí tu pode, mas foi para libertar o povo. Mas o pastor faz isso para mostrar o poder de Deus e que ele é um homem de Deus. Tu conhece o versículo que Deus disse para Deus assim mesmo? Moisés, antes de Deus levar Moisés, passa a tua unção para Josué, para que o povo respeite a Josué.
E lá na frente Josué orou e o sol parou. Foi magia negra também de Josué, ele quis aparecer também. Ah, Robson, é isso que eu te digo, tem que ter muita humildade, tem que orar a Deus, tem que ser fiel. Não, eu vou morrer aqui falando, tu não vai aprender não, tá entendendo? Tu botou o vídeo do cara lá, falando de mim, da mulher, lá eu falei, tu pediu desculpa, depois tu botou de novo. Então tu não tá normal, Robson, tu não tá normal, tem que ter cuidado, meu amado. Desculpa o que eu vou te falar, muito cuidado, que às vezes você pensa que... e tem um demônio te usando aí, entendeu? Essa é uma verdade, tá entendendo? Eu tô aqui para falar a verdade, tá? E você precisa ser humilde para catar. Isso é um fato. Primeiro comentário teu, um absurdo. Segundo comentário, um absurdo. Então isso é a tua mente, é o teu modo de ver, e completamente errado. Eu tô aqui para te ensinar. Se tu não ouvir um profeta, quem tu vai ouvir? Muito cuidado, tá, Robson? Tá aqui. Fica exibindo daquele jeito como se fosse uma atração de circo. Ah, só na tua cabeça. Fala isso para Moisés, fala isso para Eliseu, fala isso para Elias. Fala isso para Jesus. Jesus queria aparecer também com os milagres. Brincando, buscando sua própria glória. Ah, tá julgando, cara. Se observar aquele homem, ele gosta de ser idolatrado. Mano, é louco, Robson. Tu tá longe, viu, mano? Tem que fazer muito jejum. Sei lá, tem que te converter, viu, Robson? Tem que te converter. Não estou julgando, tá não. Tá fazendo o quê? Não estou julgando, tá fazendo o quê? Ah, pô, tem que ter sabedoria, hein, Robson? É só uma opinião própria, não é julgamento isso, tudo que tu falou. E pô, se esse Benihim é outro que é um mestre meu, Benihim, é um mestre meu. Vários estudos peguei dele, tem um estudo da tenda de Moisés, que tudo na tenda de Moisés é referência a Jesus Cristo. Eu tenho esse estudo por ele, peguei dele. Ah, o mundo todo ama esse homem, tá bom? Pastores vão lá levar oferta para ele lá, ele unge o pastor, o ministério do pastor, você tá entendendo? Pô, e é até um exemplo, né? Igual como levaram ouro, incenso, mirra para Jesus Cristo. Então, nós somos os representantes de Cristo. Então, quando as pessoas levam algum presente lá para o Benihim, lá nos Estados Unidos, tá entendendo? É sinal de respeito, de reverência ao homem de Deus. Tem que se entender isso, tá entendendo? E a pessoa... Por isso que eu me estresso, meu irmão. Eduardo Tricolor, pastor Erasmo, Deus condena dançar qualquer tipo de música? Claro, né? Eu até nem recomendo. Evangélico faz música, por mais que as músicas sejam gospel, tem música gospel. Olha, você não me conhece, eu sou do tempo de John Travolta, né? Tá entendendo? E eu era aquele jovem que fazia pirueta, dançava igual o John, tentava imitar o John Travolta, só pra você ter de que tempo. Eu sou do tempo da brilhantina do John Travolta lá, né? E tal, tá entendendo? Então até um certo tempo já evangélico, eu aceitei Jesus com 24 anos, né? Acredito que até os 30, 35 anos, às vezes eu colocava música aqui e eu no meu quarto, na minha sala, eu dançava sozinho. Tá entendendo? Sozinho, sabe? E normal, né? Hoje eu já não faço mais isso, né? Mas não tem problema, até que você faça, não tem problema, sabe? Uma coisinha light, de leve, dentro de casa e tal, tá? Você tá entendendo? O Davi, ele dançou, não foi? Quando a Arca da Aliança voltou, né? Ele dançou, né? E foi criticado pela filha de Saul, entendeu? Então, Miriam dançou também alegre na travessia do Mar Vermelho. Então isso é coisa que o ser humano gosta. Agora, nós temos que saber dividir, né? Tá entendendo? Você não pode fazer um aniversário e botar música gospel eletrônica, sabe? E os crentes tudo dançando. Não pode fazer isso, entendeu? Não pode. Tá? Nem música mundana, nem música, sabe? Você pode pôr, se você pegar o meu carro, você se surpreende. Eu não gosto de música lenta, não. É só música e eletrônica, mano, tá entendendo? É assim que eu gosto. Eu gosto só de música, sabe? E às vezes que se a pessoa de longe assim ouve mesmo, pensa que nem é de evangélico, tá entendendo? Eu gosto de ter um calypso gospel aqui em Belém do Pará. Tá se surpreendendo, né? Eu gosto do calypso gospel, tá entendendo? Aquele ritmo calypso, mas só que é glorificando a Jesus Cristo, né? Eu gosto, eu tenho muito no meu carro. Então é isso. Agora dançar não, né, meu irmão? A gente não pode querer imitar o ímpio, né? Você já leu que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus? É isso. A pessoa tá evangélica, aí quer ir para carnaval gospel, né? Também tem o inferno gospel, né?
Tá entendendo? A dança gospel também tem um inferno gospel, entendeu? Então, Eduardo Tricolor, você é um querido, viu? Não deve ser feito isso, tá? Eu classifico como pecado, tá bom, meu amado? Agora, quando se tá na igreja, o hino alegre, o irmão tá batendo, faz um gesto assim, pô, aí não é proibido, entendeu? Como eu falei, eu até fazia isso depois de pastor. Dentro da minha casa eu dançava, tocava música, eu me alegrava, né? Muitas das vezes quando eu ia tomar banho, uma coisa assim. Não é proibido agora ir para festa, nem dançar solto, nem agarrado. Isso é coisa do mundo e nós temos que representar Jesus Cristo, tá bom, meu amado? Isso são prazeres mundanos e o Senhor nos dá prazer muito maior, tá bom? E nós temos que pagar o preço, porque esses mundanos que bebem, tem 3, 4 mulheres, fumam, eles estão curtindo aqui a carne, né? Mas vão pagar no inferno. Nós que pagamos o preço, vamos ter a recompensa. Tá bom, Eduardo Tricolor? Um abraço, meu querido, para você. Que Deus te abençoe. Robson Henrique, mais uma vez. Por que Deus permitiu que o discípulo tivesse uma morte tão horrível e cruel como a morte de Paulo? A Bíblia usa um termo que diz assim: é mister que seja assim, é necessário que seja assim, entendeu? É mister, é necessário que seja assim. Então, tem circunstância que é necessário. O apóstolo Paulo ter aquele espinho na carne, foi necessário. O apóstolo Paulo ser guilhotinado, foi necessário. Deus sabe o que faz. Agora deixa eu falar uma coisa para ti. A morte para nós, seres humanos, é algo cruel, porque é só isso aqui que a gente vê. Nós somos conduzidos pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. Então, a gente vive por aquilo que vê. Mas uma pessoa morrer, ou seja, de um tiro ou guilhotinado, para Yahvé não é nada, porque você larga aquele corpo e você continua vivendo e passa para o lado de lá, entendeu? Agora, por que Yahvé permitiu o discípulo? É testemunho. Teve 2 discípulos que foram para a Índia. Eu não sei se Tomé, não me lembro o nome deles agora. Um dos 2 foram colocados num camburão e com azeite mataram o outro, conseguiu fugir. Agora tu vê, isso no tempo dos discípulos, né? Agora tu vê a Índia como é que tá. Rejeitou a palavra de Deus. Agora adora homem com cabeça de elefante, mulher com um bocado de braço, adora o Buda. E vê a situação da Índia aí, né? Tá entendendo? É uma ceboseira, a falta de Jesus. Então, aquelas pessoas que morreram daquela forma são testemunho, assim como vai acontecer na grande tribulação. As 2 testemunhas vão perecer, que é a igreja. É testemunho, para logo em seguida vir a ira de Deus. Para que é o testemunho? É Deus dizendo: eu não avisei, vocês não ouviram, fizeram isso com a minha igreja, agora toma. Entendeu, Robson? Então, por isso que Deus permite essas coisas. Então, muitas coisas aqui na terra, né, até nós que servimos a Deus, às vezes Deus permite. Você está entendendo? Porque o momento é de guerra, o momento é de batalha. Você já imaginou Jesus Cristo, que é Deus, ser crucificado? Ele é Deus, pela própria criação dele. Mas era missa que naquele momento acontecesse isso. Você está entendendo? Agora eu quero ver alguém fazer agora isso com Jesus. Não vai conseguir. Você está entendendo? Tem até uma passagem bíblica, não sei se foi Potifar, que falou para Jesus Cristo: olha, fala alguma coisa, porque eu posso te tirar dessa situação. Aí Jesus Cristo disse: olha, você não pode fazer nada comigo se do alto não vier a permissão. Eu estou falando com as minhas palavras, o versículo fala de outra maneira, mas que Jesus falou a Potifar que só podia fazer alguma coisa com ele se o pai permitisse, e o pai permitiu. Entendeu, Robson? Então é isso, tá? Tem coisas que é mister, é necessário que aconteça com a gente, tá bom? Muitas das vezes o próprio ser humano cria, mas muitas das vezes Deus, porque eu me lembrei de Sansão aqui, o caso de Sansão permitiu isso. Davi também permitiu acontecer coisa ruim com ele, né? Mas o caso dos discípulos, aquilo ali era mister necessário. O caso de Davi e Sansão foi eles que procuraram, né? A questão da Betseba e a questão da mulher que ele casou, né? A Dalila, né? Se eu não quero me confundir, tá bom? Então vamos continuar. Robson Henrique, um abraço, meu amado. Você é um querido, viu? Maurício Andrade: pastor, por que Jesus teve que ser tentado pelo diabo? Já que ele é Deus, aí colocou enganado? Como é que Jesus pode ser enganado? Ele colocou aqui enganado? Como é que Jesus pode ser enganado? Pastor, porque Jesus teve que ser tentado pelo diabo.
Primeiro que Jesus, a Bíblia diz que ele é o exemplo para todos nós, né? Então, ele veio como homem, para provar que todo homem pode viver sem pecado, né? Porque se Jesus não viesse como homem, alguém poderia dizer: ah, Deus, o Senhor está nos julgando porque nós fizemos isso. Mas não é fácil a vida na carne e o demônio tentando. Então por isso Deus teve essa ideia de mandar ele mesmo se transformar em Jesus e vir como homem, né? Ter necessidade fisiológica, ter fome, sentir dor, sentir angústia, né? Você viu que ele sentiu angústia, então sentiu todas as caras, mas não pecou. Então querendo dizer que se ele como homem não pecou, nós também podemos viver sem pecado, tá? E mostrou que ele resistiu ao diabo e venceu. Se você observar em 3 momentos das tentações, Jesus diz: está escrito, não tentará o seu Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Você está entendendo? Está escrito, está escrito. Então, ali ele está deixando um recado para nós. Quando o diabo nos tentar, vamos dizer: não, está escrito. E não faça o que o diabo quer, mas faça o que está escrito, que a palavra de Deus manda. Então, foi um exemplo que ele deu para nós, que ele, como homem, que ele não usou o poder dele, viu que ele sentiu fome. Logo no final veio os anjos alimentar. Então o lado humano dele estava com fome. E se ele usasse o poder, ele aniquilava isso. Ele que criou, né? Lúcifer, está entendendo? Que Jesus é Deus, né? Então, mas ele não usou o seu poder. Ele agiu como homem ali. Sentiu fome, angústia, sentiu tudo. Tá bom? Maurício Andrade, tá? Ele veio como exemplo, tá? E morreu sem pecado. A tentação também é para provar isso, que ele foi tentado e não cedeu. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Nós somos tentados por Satanás e não vamos ceder. Vamos ficar firme como ele ficou, tá bom? Sede fiel até a morte, da-te a coroa de glória, tá? Maurício Andrade, um abraço, é um querido, meu amado. A origem, apóstolo Erasmo, me diz como o Senhor acredita no retorno de Cristo. Como será? A origem é o nome do canal dele, né? Mateus 24:30. Todos os olhos verão Jesus vindo nas nuvens com poder e com glória. Então, Mateus 24:30. Depois tu lê lá a origem, tá? Aí Mateus 24:30 diz que todos os olhos vão ver Jesus vindo na nuvem com poder e com glória. Então essa vai ser a vinda dele. Todo mundo vai ver. Tá entendendo? Primeira vez, eu acredito que do arrebatamento ele vem como um relâmpago, né? Aí leva a igreja. Aí depois ele vem a ira de Deus, entendeu? Vem a ira de Deus e o milênio que ele vai assumir. E quando isso acontecer, como diz o versículo 24:30, todo mundo vai ver, né? Ele vindo na nuvem com poder. Então é assim que é a vinda de Jesus. Porque a primeira diz que ele vai vir como um piscar de olho, né? Que é o arrebatamento, tá bom? Ser muito rápido. A origem, um abraço. Obrigado pela tua pergunta, tá, meu amado? Natanael Nania Cales. Natanael Nania Cales. Pastor, quero saber por que a gente pensa e se lembra constantemente em uma pessoa que nos relacionamos no passado, mesmo sabendo que a pessoa já seguiu a vida e tem filhos. O Natanael, a nossa memória, ela é poderosa, né? Eu me lembro de coisas que, sei lá, com 3 anos, 4 anos eu me lembro, tá entendendo? Aconteceu um fato comigo, com a minha esposa, com o Neto. O Neto era pequenininho e um dia ele relatou isso pra mim agora. Eu digo: rapaz, tu te lembra disso? Tu tinha uns 3 anos, como é que tu te lembra disso? Ele disse que se lembra, tá entendendo? Então nossa memória é fatal. Então isso que está acontecendo, né? Você tem gravado momentos que você passou com essa pessoa, né? Isso não quer dizer que você pode amar ainda ou não, tá? Independe de a pessoa pensar. Em você pensar não quer dizer que você ama, ou também pode ser porque ama, uma coisa ou outra, tá? Mas quero te dizer por causa da nossa memória, que ela é poderosa, tá bom? Então com certeza você teve, Natanael, momentos bacanas com essa pessoa, e isso te vem a memória de vez em quando, e é normal, tá bom? Eu também, só que eu fico triste, né? Vem em memória meus momentos de ímpio. Eu achava que quando eu era ímpio que eu estava arrebentando, né? E hoje eu tenho vergonha, né? Tá entendendo? Eu achava que eu era o cara, não sei o quê, e hoje eu me envergonho, né? A gente tá com outra mentalidade, né? Outro pensamento, servo de Deus, e
sabe? E às vezes Deus permite que esses pensamentos venham só para dizer, olha como é que tu era antes, olha o que eu fiz contigo, para reconhecer, né, que às vezes as coisas vão acontecendo e a gente nem percebe, quando vê você mudou. Então a memória te traz o passado, justamente que é para você se lembrar. Por isso que eu digo, que quando nós estivermos no céu, a nossa memória daqui não vai ser apagada, para a pessoa sempre saber do momento que está vivendo na Nova Jerusalém e o momento que vivia aqui na terra, e sempre valorizar isso, entendeu? E amar a Deus e nunca se meter em rebelião no céu, tá bom? Natanael, um abraço, tá, meu amado? Fica com Deus. Letícia Araújo, pastor, tem duas pessoas que me odeiam, falam mal de mim, postam coisas para me atingir, tentam destruir minha vida. Eu errei com elas, mas faz tempo já pedi desculpa para mas assim elas, mas assim mesmo, né? Elas insiste, né, a me fazer mal. Eu rezo e peço a Deus para me livrar disso. Pastor, o que você acha sobre isso? Eu não falo nada, não brigo e nem tenho raiva delas. O que será que eu faço? Meu amado, se tudo que você está relatando aqui é verdadeiro, né? Então a melhor coisa é se afastar, tá entendendo? Não andar no mesmo lugar que essa pessoa anda. Temos que evitar. Não é porque que nós somos crentes que nós somos obrigados a aceitar certo tipo de pessoas, tá bom? Então você tem que se afastar, tá? Tem que se afastar. Você falou que já procurou, já pediu desculpa, então a pessoa não perdoa, então você não vai conseguir mudar a pessoa, tá? Esqueça dessa pessoa, viva a sua vida, tá? Você já demonstrou que você está aberto com uma nova amizade, já pediu desculpa, então é se afastar, tá bom? Letícia Araújo, tá bom, Letícia? Se afaste dessa pessoa, tá? Para não trazer danos maiores para você, tá bom? Letícia, um abraço, fica na paz do Senhor, minha amada. Marcos Machado, pastor, o que o senhor acha desses fenômenos luminosos que aparecem no céu e sobre esses tremores de terra, principalmente esses que vêm acontecendo em 2020, e também sobre esses supostos meteoros foram noticiados neste último dia? O Marcos Machado, eu peguei um versículo aqui, ó, Mateus 24:6, e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, olha aí, Marcos, terremotos, olha, em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então é isso, é o princípio das dores, é o princípio da vinda de Jesus, porque quando Jesus aqui proferiu essas palavras, né, na antiguidade, não tinha tanto terremoto, tanto tsunami como tem hoje, ou talvez nem tivesse, né? Talvez nem tivesse, entendeu? Então que você vê que de uns anos para cá é direto essas coisas acontecendo. Então Jesus disse que é o princípio das dores. Por que princípios das dores? Pois já é uma alusão ao inferno, que é a dor maior, né? Isso são as dores primárias, tá entendendo? Porque vem a dor principal, que é se referindo ao inferno, tá bom, meu amado? Então tudo isso que você está vendo já é o anúncio da vida de Jesus Cristo, tá bom, Marcos Machado? Um abraço, meu querido, que Deus te abençoe, tá? Obrigado, Marcos, pela tua pergunta, tá? Rodolfo Júnior, pastor Erasmo, outra questão que gostaria de melhor esclarecimento. Acompanho certos canais de caça-fantasma que vivem disto para se sustentar e ganhar suas monetizações. Estão com muitos inscritos. Se eles visitam, investigam locais, casas abandonadas, matas, que tem presença de manifestações sobrenaturais, espiritual, portegais,
É pecado esta atitude? É pecado, meu amado, tá? Eu tenho falado isso direto, porque é consultar morto, tá bom, Rodolfo? Rodolfo Júnior, é consultar morto. A Bíblia no Antigo Testamento fala que é abominação consultar morto, ou seja, é pecado. Por que a Bíblia relata isso? Porque o próprio Deus sabia que o morto não volta, porque lá em Lucas 16, 26, se eu não queira me confundir, lá na parábola Jesus descreve o lugar dos mortos, é lá que fica, e nesse versículo diz que tem um abismo, quem está lá não dá para sair. Então, quando você vai para o achismo e acha que uma manifestação dessa é um morto, né? E Jesus diz que não é, então você está falando com quem? Com Satanás. Então por isso que Deus diz que não é permitido consultar morto, porque Deus sabia que você não iria estar falando com morto, e sim com Satanás, que é inimigo de Deus. Então veja bem, esses caça-fantasmas trocam, faz até reverência para Satanás, tá entendendo? Eu posso sair, eu posso entrar, dar licença, sabe? Leva presente, leva boneca, leva bola, leva fumo, né? Para caipora, né? E tudo mais, presente para Satanás. Então esses caça-fantasmas estão fazendo amizade com o inimigo de Deus, é o inimigo das nossas almas, vocês estão entendendo? Porque estão na região celeste e ele desce para criar esse caos, enfermidade, colocar as pessoas contra Deus, incredulidade. Então, é tudo isso que esses caça-fantasmas fazem, é pecado, tá bom? Rodolfo, um abraço, tá, meu querido? Tem a segunda pergunta aqui do Rodolfo, tá? Do Rodolfo Júnior. A segunda pergunta do Rodolfo, tá? Então, como explicar quando as pessoas entram em estabelecimento comerciais, como supermercado, shopping, center, etc., para visitar ou comprar produto, e caso o proprietário de um desses estabelecimentos comerciais for bruxo, satanista, e por causa do pacto que ele faz com o maligno, como barganha, ele prosperou e consagrou sua vida, a sua empresa, a produtos, a entidade maligna, ou Deus, como chamam nas seitas. As pessoas que entraram e consumiram este produto também não estariam em pecado, se contaminando espiritualmente, sabendo que espírito tem em todos os lugares? Ô Rodolfo, essa tua pergunta ela é muito primária, tá entendendo? É muito de Rodolfo, né? Rodolfo Júnior, sabe? É muito de neófito, novo convertido, tá entendendo? E eu não sei, tem muitos seres humanos, não é o teu caso, né? Mas tem muitos seres humanos que vão para o inferno por causa de sabedoria, entendeu? O que é que pode fazer, né? Mas eu acredito que o ser humano, por mais estúpido que seja, se buscar Deus, for fiel nos dízimos, nas ofertas, se congregar, fazer direitinho, mais estúpido, porque tem gente dentro da igreja que não tem sabedoria, mas sabe o caminho da palavra de Deus, o caminho da verdade, entendeu? Agora, não se dedicar, o diabo cria uma confusão na cabeça, tá entendendo? E sai um tipo de comentário desse, até como o do Robson Henrique, é muito comparado, Rodolfo, ao teu comentário, né? Analisa bem uma coisa, que o próprio Jesus Cristo foi criticado pelos fariseus porque visitava cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos eram ladrões, eles cobravam os impostos além do normal, eram corruptos, tá entendendo? Tem até, não sei se é Mateus que era cobrador de imposto, tem um do discípulo que era cobrador de imposto, tá entendendo? E se converteu, você tá entendendo? Tinha a prostituta, umas pecadoras, aquela do alabastro era uma pecadora, e Jesus abençoou aquela mulher. Então, e outra coisa, tem uma passagem que diz assim, que nós somos do mundo, mas não pertencemos ao mundo. Você já imaginou? A maioria dos seres humanos no planeta são ímpios, a maioria. Como é que a gente ia viver? Você está entendendo? Como é que a gente ia viver? Né? E na loja, você vai numa loja, tem uma imagem grandona, tem aquele sal, tem velas acesas, que é para abençoar o trabalho. Então, isso aqui, sabe, eu vi tua foto, tu parece já ter uma pessoa, tem uma certa idade aí, né? Esse teu comentário aqui, tá, eu te amo, tá, Rodolfo? Tô só sendo sincero contigo, tá, meu amado? É Rodolfo, né? Rodolfo Júnior, tá? Pô, isso aqui sem comentário essa tua pergunta, né? Sem comentário, eu tô fazendo um comentário, né? Mas é como eu digo, como é que pode, como é que a gente vai viver? Tá entendendo? O próprio Jesus Cristo,
ele precisou do túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Tudo bem, era o discípulo de Jesus, mas Jesus sendo Deus, por que ele não tinha o túmulo dele, tá? Ele não tinha túmulo nenhum. José de Arimateia era um homem rico e cedeu o túmulo, lutou pelo corpo de Jesus, que ele era um convertido, e Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Então a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa do capim, né? O trigo precisa do capim, tá entendendo? Mas um dia vai ser separado o capim do trigo. O trigo vai ser guardado no celeiro e o capim vai ser queimado. Não sei se você me entende o que eu estou falando, né? Tá bom, Rodolfo? Tá? Obrigado pela tua pergunta, viu, Rodolfo? Mas não tem como você querer separar o evangélico, mas não tem como. Então tu não vai usar a luz que foi criada pelo ímpio, tu não vai usar a televisão que foi criada pelo ímpio, ninguém ia usar aquele hospital que foi criado pelo judeu, sabe? Rapaz, eu vou te contando, né? Um bocado de descoberta. O outro nem andar de avião, foi Santos Dumont, que era um ímpio, né? Não, sem comentário, né? E a Bíblia diz que dai honra a quem tem honra. Nós temos que respeitar as autoridades, nem que ela seja ímpia. Temos que respeitar as autoridades. Viu aquele versículo da moeda? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É respeitar as autoridades. Tá entendendo? Então é isso. Enquanto nós estivermos aqui na terra, tem que ser assim. Tá bom, Rodolfo? Um abraço, meu querido. Letícia Araújo. Pastor, como sentir Deus? Quando eu rezo, eu sinto um amor enorme dentro de mim. Às vezes é mais intenso e às vezes um pouco menos. Isso é sentir o Senhor? Nada disso. Isso é sentir o Senhor Deus? Nada disso. Letícia Araújo, né? Pastor, como sentir Deus? Quando eu rezo, eu sinto... Olha, minha amada, só em você falar rezar, penso eu que você não é evangélica, tá? Não é querer dizer que só os evangélicos são salvos, tá? Mas os evangélicos estão ali perto da verdade, tá? Ou estão com a verdade. Agora, muitos evangélicos não vão se salvar também porque não obedecem. Não é questão de os evangélicos. A questão que rezar é da Igreja Católica. A Igreja Católica tem um câncer. Qual é o câncer? É a idolatria, tá? Isso é bíblico. Leia, Letícia Araújo, leia Êxodo 20. Leia lá, tá entendendo? Não falar mais. Leia o vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Tornam-se semelhantes a ele todos que o fazem e o que neles confiam. A Bíblia está enxertada. Moisés derreteu o bezerro de ouro e fez aquele povo beber o bezerro de ouro. A idolatria, você está entendendo? O pai de Abraão era idólatra, o irmão de Abraão. Deus não convidou nenhum pai, nenhum irmão, mas convidou Abraão para servir a ele, porque os irmãos dele era tudo idólatra. Você está entendendo? Então é isso, tá entendendo, meu amado? Então, você dizer que sentir Deus não é só essa questão de toque. Começa em você saber que você obedece. É essa questão. Tá entendendo? Você não vê que os caça-fantasmas são enganados? É voz de menina, né? Olha, é uma menina, é voz de mulher, é uma mulher, é voz de homem, é tudo demônio que faz as interpretações. Engana. Então você sentir alguma coisa ali, pode ser um demônio, pode ser psíquico, tá? Como é para saber que é Deus? Se você obedece a palavra. Se você está dentro da palavra, você não é idólatra, você dá dízimo, dá oferta, você não fornica, você não adultera, você não faz sexo fora do casamento, que é a fornicação, tudo direitinho. Você sentiu alguma coisa? Aí você pode dizer que é Deus. Você está nos caminhos. Agora, sentir algo sendo idólatra, sentir algo não sendo fiel dizimista, sentir algo não estando com a verdade, ou pode ser tua mente ou pode ser um capeta aí perto de ti. Tá bom, Letícia? Obrigado, tá, Letícia Araújo? Eu te amo, viu? Eu tô aqui para falar a verdade, tá, meu amado? Tá entendendo? Se eu fosse igual a você, qual o efeito? Então eu tô aqui como sal, como luz, para temperar, né? Falar aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, com base bíblica, tá bom? Então eu espero que você entenda, tá? Espero ter te respondido. Muito obrigado, tá bom? Obrigado pelas perguntas que vocês fizeram e por você ter ficado até o final desse vídeo, perguntas e respostas com o apóstolo Erasmo, tá? E eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e toque o sininho, tá bom, meu amado? E toque o sininho, tá? E obrigado mais uma vez, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.
Música